Chegou a carta ou apareceu no aplicativo. Sua perícia no INSS foi marcada e bate aquele frio na barriga. E se o perito não acreditar em mim? E se eu falar demais? Ou se eu falar de menos? Poucos minutos numa sala com uma pessoa que você nunca viu decidindo algo tão importante para a sua vida. Não é à toa que a perícia é uma das etapas que mais assusta o trabalhador acidentado. A perícia costuma assustar porque parece que em poucos minutos vão decidir tudo, mas chegar preparado muda completamente esse jogo. Esse é o episódio 6 da nossa caminhada. Me acidentei. E agora? No episódio passado, você deu entrada no benefício. Agora, vem o momento em que o INSS vai avaliar a sua incapacidade. Aqui, eu vou tirar o mistério da perícia. Como ela funciona hoje, o que precisa levar, como se preparar e como se portar, para você entrar nessa etapa no controle e não no escuro. Primeiro, vamos desarmar esse medo. A perícia não é um julgamento e o perito, ele não é o seu inimigo. O perito do INSS está ali para verificar uma coisa só: se a sua condição realmente impede de fazer o seu trabalho de sempre. Ele não está ali para diagnosticar do zero. Ele parte dos seus documentos que já mostram e confere se aquilo te incapacita. Agora, uma coisa muito importante que mudou e muita gente não sabe. Hoje, a perícia pode acontecer de dois jeitos. Primeiro, é a análise só dos documentos, à distância. Em parte dos casos, o INSS decide o seu benefício olhando apenas os papéis que você enviou, sem você precisar ir até uma agência. O segundo é a perícia presencial, aquela clássica. Você comparece na agência no dia marcado e o perito analisa os seus documentos, te examina, faz perguntas. E olha que detalhe, em regra, quem decide qual dos dois caminhos o seu caso vai seguir é o próprio sistema do INSS, não você. Por isso, em qualquer um dos dois, os seus documentos precisam falar por você. Hoje, a perícia pode ser só pelos documentos, sem você sair de casa, ou presencial. Em regra, é o INSS que decide o caminho. Então, os seus papéis precisam estar impecáveis. E é por isso que a estrela deste episódio é o que você leva ou envia. Mas calma que eu vou te passar uma lista. Primeiro, documento com foto e CPF. Sem identificação, a perícia presencial não acontece e pode ser cancelada. Parece óbvio, mas é um erro que faz muita gente voltar para casa sem ser atendida. Segundo documento, sua carteira de trabalho. E aqui vai um item que vale ouro, a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Lembra dela dos primeiros episódios? É ela que sinaliza se o seu caso é acidentário ou não. Sem a CAT, seu benefício corre o risco de ser tratado como comum e você perde aquelas proteções que a gente viu, como a estabilidade no emprego e o FGTS continua sendo depositado. No seu caso, levar a CAT é ouro. É ela que mostra ao INSS que seu afastamento é de acidente e não é uma doença qualquer sem relação com o trabalho. Agora, o coração da sua documentação médica. Não leve só um atestado curtinho, daqueles de 2 linhas. Leve um laudo detalhado. Um bom laudo traz o diagnóstico, o código da doença, a assinatura e o registro do médico. E, principalmente, descreve a sua lesão e como ela atrapalha no seu trabalho. Essa última parte é o que mais pesa. Não basta dizer, fulano tem lesão no ombro. O que ajuda de verdade é o documento que mostra que com aquela lesão você não pode levantar mais peso ou não pode repetir o movimento que seu serviço exige. Um atestado de 2 linhas diz pouco. O que pesa é um laudo que mostre como a sua lesão te impede de fazer, na prática, o seu trabalho. Junte a isso os seus exames em ordem, do mais antigo para o mais recente, as receitas, os atestados anteriores e organize tudo numa pasta só, com cópias. O tempo é curto ao perito. Ele não vai ficar caçando os papéis ali soltos ali na sua mão. Lembra da pasta que a gente montou lá no episódio 3? É agora, mais do que nunca, que ela trabalha por você. Beleza, você levou tudo. Agora, como se portar? Uma palavra resume: verdade. Seja honesto e seja consistente. Descreva sua dificuldade real, do jeito que ela acontece no seu dia a dia. Não exagere, inventando uma dor que não existe. Também não minimize, bancando ser forte, não parecer frágil. Os dois extremos atrapalham. Se você diz que mal consegue se mover, mas foi visto se movimentando na sala de espera, isso vai contra você. O seu médico não pode entrar na sala com você, mas um laudo bem feito entra. É ele que fala a sua língua técnica quando você não souber as palavras certas. Na perícia, o melhor caminho é a verdade. Nem exagerar a dor, nem bancar o forte. Descreva sua dificuldade exatamente como ela é. E o que acontece depois? O resultado costuma sair pelo aplicativo do meu INSS. Se o benefício for concedido, ele vem com um prazo. Se, quando este prazo estiver acabando e você ainda estiver sem condições de voltar, existe um pedido de prorrogação feito 15 dias antes que antecede o fim do benefício. Mas, se o resultado for negativo, acalme-se. Isso não é o fim da linha. Existe um caminho. E ele é justamente o tema do nosso próximo episódio. Recapitulando o que te deixa preparado. A perícia checa se a sua lesão impede
impede de trabalhar. Ela pode ser só documental ou presencial. E quem decide, em regra, é o INSS. Leve documento com foto, sua carteira e, no seu caso, acate. Aposte num laudo bem detalhado que mostra sua limitação no trabalho, não no atestado raso. Organize tudo numa pasta e, na hora, responda com a verdade. Preparado assim, você deixa de temer a perícia e passa a encará-la ali como mais uma etapa do que você domina. Se esse vídeo tirou um peso das suas costas sobre como é a perícia, faz um favor para mim, comenta aqui embaixo se você já passou pela perícia do INSS, como foi sua experiência. Esses relatos ajudam demais quem ainda vai passar por isso. Aproveita e já emenda no próximo episódio da série, que fala de uma situação que assusta muita gente. O INSS negou o benefício. E agora? O que fazer e o que não fazer diante de uma negativa? É o passo seguinte natural depois da perícia. E o lembrete de sempre que importa. Cada caso tem os seus detalhes e nenhum vídeo vai substituir o olhar de um profissional sobre a sua situação. Por isso, procure um advogado da sua confiança para analisar o seu caso concreto. Aqui a gente informa. A decisão é sempre sua. Cuida de você. A gente se vê no próximo passo desta caminhada.